A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos em mais um momento Adora que Melhora. O Senhor vem trazer uma palavra de esperança aos nossos corações. Eu sei que quando nós ligamos à TV, as notícias nos jornais são ruins, são notícias que nos deixam um pouco preocupados, com medo do amanhã. Mas o Senhor traz uma palavra hoje ao nosso coração para acalmar a cada um de nós e nos fazer entender que nós temos que confiar no nosso Deus. Eu coloquei um tema para essa mensagem de hoje que é assim: para Deus há sempre um recomeço. Amém? Em Zacarias, nós vamos meditar em Zacarias, capítulo 3, o versículo 1 diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Glória a Deus e aleluia. Em Zacarias 13, o Senhor promete ao seu povo dias melhores. E eu quero trazer para hoje, para o que nós estamos vivendo hoje, que são dias difíceis, a vida não está nada fácil, pelo contrário, é uma vida dura, é uma vida de decepções, é uma vida em que a gente vê notícias ruins, a iniquidade se multiplicando, como diz a palavra do Senhor. É latrocínio, é roubo, é estupro. São notícias que nos causam temor, que muitas vezes nos preocupa, a economia que não vai muito bem. Mas o Senhor hoje fala ao meu e ao teu coração, que para Deus há um recomeço, que Deus, Ele está nos sustentando, que Deus está agora nesse momento acalmando o meu e o teu coração, dizendo que Ele está cuidando da minha vida e da tua vida, e nós não temos que nos preocupar. Então para de murmurar, deixa essa amargura de lado, de estar reclamando, dizendo que nada dá certo, que está dando tudo errado. Para aí com essa tristeza, com essa preocupação excessiva com o amanhã, porque Deus está no controle, meu amado e minha amada. Pode até a situação não estar favorável, mas eu quero te dizer que essa palavra está nos assegurando que ao seu povo, que dias melhores virão para nós. E aqui o Senhor nos promete, nos traz essa promessa de dias melhores, e é para que a gente tenha essa expectativa, essa esperança no nosso coração, que Ele tem algo bom lá na frente para nós, que depois dessa tempestade virá uma bonança. É isso que essa palavra aqui está nos dizendo, que a gente tem que confiar no Senhor e não dar credibilidade às más notícias, não dar credibilidade às vozes de pessoas. E talvez as pessoas vão dizer: são alienados, vocês são os alienados. Não, nós temos um pastor, e um bom pastor, que cuida das suas ovelhas, que cuida de nós, e é nele que nós temos que confiar. Eu costumo dizer, um dia desse eu estava no meio de algumas pessoas, e essas pessoas falando que um médico disse que deu uma entrevista que tinha uma enfermidade que 99% da população na velhice teria. E de imediato eu respondi: está repreendido em nome de Jesus. Pode vocês receberem, eu não recebo, eu não vou ter isso aí. Então eu não dou credibilidade às notícias ruins, eu sempre digo: vai tudo bem, porque a nossa esperança, a nossa confiança tem que estar no Senhor. A gente não pode deixar se abater pelo que está acontecendo ao nosso redor. Pelo contrário, nós temos que confiar no Senhor, temos que orar para o Senhor reverter situações difíceis. E como eu falei, para Deus sempre tem um recomeço. Não importa a situação em que você esteja hoje, não importa como esteja alguém que você ama, para Deus há sempre uma saída, para Deus há sempre um recomeço, e ainda não é o fim para a tua história, nem para a história dessa pessoa que você tem, que tanto ama, que tanto você tem orado, porque o Senhor, Ele vai fazer algo,
nessa vida. Ele vai fazer algo nessa situação. Apenas creia e continue orando. Esse texto também, ele nos fala sobre os falsos profetas. E nós vemos cada vez mais o surgimento de falsos profetas, de falsas religiões. E muitas pessoas estão cegas, estão se deixando levar por esses falsos profetas, por essas falsas religiões, porque não conhecem a verdade, porque não estão libertos. E é por isso que a igreja do Senhor tem que orar, não pode parar de orar, não pode cessar de orar. Mesmo que nós estejamos passando por situações difíceis, magoados, abatidos, nós temos que orar. Em João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu quero te dizer que ninguém vai morar no céu sem ser através de Jesus Cristo. Sem ser através do nosso Cordeiro que veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados. E nós temos que confessar, reconhecer esse sacrifício diante das pessoas, para que o nosso Pai, para que Jesus também nos receba no céu, como diz a palavra do Senhor, para que Ele também nos reconheça. Porque se nós reconhecemos esse sacrifício aqui, o Senhor vai reconhecer esse sacrifício no céu, para que a gente possa ter essa morada eterna. E muitas pessoas ainda não conhecem essa verdade, têm acreditado em falsas religiões, em profecias que não existem, mas eu quero te dizer que o inimigo, Satanás, também tem suas revelações, suas profecias. Mas antes de eu entrar nessa parte, eu quero falar para você, igreja. Continue orando. Ore por aqueles que estão enganados, aquelas pessoas que estão em religiões que você sabe que não é de Deus, que não edifica. Ore pelos seus para que o Senhor venha guardar a nossa casa. Não desista de orar, continue orando. A palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Coríntios 7,14 que o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os nossos filhos seriam imundos, porém agora eles são santos. Então, a nossa oração, igreja, está dando livramento para os nossos. A nossa oração, igreja, está abençoando os nossos. Por mais que Satanás esteja investindo para destruir a nossa casa, os nossos familiares, as pessoas, se nós estivermos orando, estes alcançarão a misericórdia do Senhor. O Senhor terá misericórdia desses. E eles serão salvos, serão santos. É por isso que hoje o Senhor me chama e te chama. Levanta, igreja, para orar pelos teus. Não desiste da tua casa. Ora por aqueles que estão enganados com falsas doutrinas, com falsas religiões, com falsos profetas. Ora pelos jovens que estão aí sendo usados pelo inimigo na prostituição, nas drogas, em diversas situações. Ora, igreja, somos nós, foi a nós que o Senhor confiou essa missão de fazer o ID, de levar a sua palavra, e a igreja tem se calado por causa das perseguições, por causa das calúnias, das mágoas, mas o Senhor hoje fala através dessa mensagem: se levanta e ora, porque o Senhor está vendo o teu esforço. O Senhor está vendo que muitas vezes nós nem temos força, e Ele vai honrar o nosso esforço, a nossa dedicação a Ele. O que nós não podemos é nos conformar com esse mundo, é aceitar essas vãs doutrinas, é aceitar o que o mundo, essas ideologias que o mundo tem implantado no meio da igreja, em todos os lugares. Nós não podemos nos calar, igreja. E eu quero te dizer que muitos estão enganados. Eu quero que você preste atenção a esse meu testemunho, porque é um testemunho verdadeiro. Quando eu me casei, logo depois de 1 ano e pouco, eu engravidei do meu primeiro filho. E quando eu estava grávida, antes de estar grávida, uma pessoa de uma determinada religião, que eu não vou dizer, para que as pessoas não saibam, para não divulgar o nome de ninguém, me convidou a participar de uma certa religião, dizendo que eu seria muito usada, que meu corpo era isso, que meu corpo era aquilo, que
os espíritos de luz que andavam com ele iam me usar muito. E eu nunca me deixei levar por essas histórias, por essas crenças. Até mesmo porque minha avó já era crente, eu ouvia muito ela falar da palavra, ouvia ela ouvir pregações. Então eu já tinha um certo conhecimento sobre a eternidade, sobre Jesus. Mas ele insistia sempre que eu chegava perto dele, que ele gostava muito de mim. Ele falava isso para mim, que eu seria muito usada, que os guias dele estavam do lado dele, estavam dizendo. E aí logo depois eu engravidei. Em um certo dia, eu cheguei na casa dele, porque ele era bem próximo. E ele disse para mim que o guia dele estava dizendo que eu iria passar por maus bocados, mas que eu não iria morrer, porque eles iriam me ajudar. E que era para eu ir logo para a religião deles, para ter esse livramento, para ser usada por eles. E eu, na hora, eu fiquei com medo, eu fiquei em desespero, fiquei preocupada com aquela profecia. Não era crente, não conhecia a verdade, que é nosso Jesus, o nosso único caminho. E aquilo ficou na minha mente. E quando foi um dia eu sonhei. E nesse sonho eu tinha que escolher entre a minha vida e a vida do meu filho. E eu acordei chorando, disse para minha mãe, não sei se ela lembra, mas o meu esposo lembra, eu falei para ele, se tiver que escolher no parto entre mim e o meu filho, escolha ele, eu não vou viver sem o meu filho. E poucos sabem, mas eu tive eclampse. As crises de convulsões foram muitas. Os médicos na época disseram que nunca viram tantas crises. Eu tive antes e durante o parto todo. Eu quase perdi o meu filho, eu quase morri. O médico chegou e falou para minha mãe que teria que escolher eu ou meu filho. Ela disse a minha filha, porque ela pode ter outro filho. E ele disse, eu vou ver o que eu vou fazer. E segundo os que estavam lá, eram muitas pessoas, e eu me batia muito, me retorcia muito, derrubava todo mundo, tinha uma força imensa, porque quem tem eclampsia é assim. Nem sei se eu estou dizendo a palavra com os termos corretos, né, da medicina. Mas eu quero dizer para vocês que foi uma situação difícil, que depois me trouxe depressão, me trouxe uma hemorragia em que eu tive que tomar uma bolsa de sangue, tudo. E ele foi me visitar. E ele disse, eu não falei que os meus guias estavam dizendo que você ia passar por maus bocados, mas você não morreu, porque os meus guias te protegeram. Está repreendido em nome de Jesus. De imediato eu repreendi na minha mente, porque eu sei que o meu esposo me contou que ele nessa hora estava de joelhos, lendo o Salmo 91, que eu mesma havia dado uma Bíblia para ele, porque ele tinha entrado na polícia e ele tinha pego algumas punições, e eu disse, pois leia todo dia antes de ir para a escola, porque eles estudam, a polícia militar estuda primeiro antes de se formar. Antes de você ir todo dia, leia o Salmo 91, 23 e outro, que eu não me recordo agora no momento. E todos os dias ele fez isso durante esse curso, que na época eram 10 meses. E depois que eu dei essa Bíblia para ele, aquele Novo Testamento, aquela pequenininha azul, ele fazia isso e ele não levou nenhuma punição. Foi a mão de Deus. Só que aquela mesma Bíblia foi usada na hora da aflição, em que o médico disse, talvez morra os dois, escolhe um. E minha mãe disse, eu escolho ela. E começou aquele choro, e a família toda em choro. E ele lá, de joelhos, ele não era crente. Lendo o Salmo 91 em voz alta, não sei quantas vezes. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E eu creio, meus amados, que foi Deus que me deu o livramento. Foi Deus que deu o livramento a mim e ao meu filho. O médico, depois de tudo, ele veio com a criança estava bem escura, a pele bem pretinho, sem chorar. Nós chamamos, meu pai chamou o pediatra, veio, examinou, ele não tinha nada para a glória de Deus. E disseram antes que eu poderia ficar cega ou doida.
Eu sei que foi muita coisa. Depois o médico veio novamente para minha mãe e disse: olha, foi falha minha. Eu peço desculpa, era para ter tirado esse bebê antes. Talvez ela demore um dia para acordar e quando ela acordar ela não vai reconhecer ninguém. E ficou todo mundo preocupado, todo mundo chorando. Minha família não era crente, só a minha avó. Minha avó no interior. Creio eu que a essa altura ela não sabia de nada. Mas eu quero dizer, meus amados, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, que o meu esposo ele não sabia orar, ele não conhecia a Cristo ainda, mas ele creu naquelas palavras que eu dei, quando eu dei aquela Bíblia para ele, que se ele lesse a Bíblia todos os dias, nada de ruim ia acontecer com ele no curso da polícia. E ele fez aquilo na hora do meu parto. E Deus, por causa dele, por causa de muitos que estavam lá orando também, a minha mãe e outros, Deus me deu o livramento e livrou meu filho. E se você quer saber, no mesmo dia eu acordei, reconhecendo a todos. Não sentia mais nada, mas é claro que depois o inimigo trabalhou na minha mente e aí eu fiquei com a depressão achando que ia morrer. E como eu tive também uma hemorragia, sangrei muito durante o parto, tive que tomar bolsa de sangue, mas estou aqui para a glória de Deus, para testemunhar o poder de Deus, para testemunhar o que o Senhor fez na minha vida, na vida do meu filho. Para hoje eu estar dizendo para ti, não creia nessas religiões falsas, porque o inimigo mesmo é quem coloca a enfermidade para enganar muitos, ele coloca e ele mesmo tira. Mas o Senhor é que é a verdade. Somente o Senhor é quem pode realmente nos curar por completo. Porque o inimigo, ele nos dá algo momentâneo, mas depois ele quer algo em troca. E o Senhor não, é por amor a mim e a ti. Então ora, se levanta e ora por aqueles que estão enganados aí em determinadas religiões, com falsas profecias, crendo que vai trazer o amor, que vai receber, que vai enricar, que vai isso, vai aquilo. Satanás tem cegado a muitos, mas nós, igreja, vamos orar e o Senhor vai libertar esse país, vai libertar essa cidade, vai libertar os nossos de todas essas mentiras, em nome de Jesus. Recebe essa palavra, amém? E vamos nos unir em oração, para a glória de Deus.